Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma aula para vocês. Eu sou a professora Kins e eu tô aqui para ajudar nas regrinhas da língua portuguesa, tá? Vem comigo porque aqui a gramática é sem medo. E, gente, o assunto de hoje já está aqui no quadro e vocês estão percebendo que é um assunto que dá um pouquinho de trabalho, porque nós temos que lembrar das regrinhas de cada nomenclatura aqui, né? Então, assim, é um assunto que exige muita atenção de vocês, estudantes, que estão se preparando aí para as provas, que estão aí na escola e estão nesses assuntos agora, nesse assunto aqui. Vem comigo aprender direitinho, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar. Tá? Então vamos lá, o nosso assunto de hoje é colocação pronominal. Bom, colocação pronominal nada mais é do que você saber onde colocar exatamente o meu pronome oblíquo átono. Então é sobre qualquer pronome que eu estou falando aqui. Nós temos diversos pronomes aí, mas eu só estou falando de um tipo de pronome, o nosso pronome oblíquo átono. Quais são? Vamos dar uma olhada nessa nuvem que eu preparei para vocês, vamos recordar quais são os pronomes que eu estou falando. Então eu estou falando do pronome me, te, se, o, a, lhe, os, as, ilhes, nos e vos. Esses pronomes são os pronomes que nós chamamos de oblíquos átonos. Ele está ali junto ao verbo, tá? No lugar de alguma palavra, tá? E essa palavra, eu estou falando de pronomes pessoais aí, né? Então está se referindo a alguém na oração. Então, para não precisar me tornar aí repetitiva, eu coloco um pronome oblíquo no lugar. Então, para que serve o pronome oblíquo, né? Para você não repetir a palavra que você já disse anteriormente. Você vai usar juntamente com o verbo ali na oração. Só que a dúvida está exatamente nisso. Eu vou usar com o verbo, mas onde colocar ali na oração? Eu coloco antes do verbo, depois do verbo, e aí? Em que ordem aparece isso? Esse pronome eu me encaixo onde? Essa é a nossa dúvida e nós estamos aqui para tirá-la. Vamos aprender as regrinhas? E diante da colocação pronominal, o nome já diz, colocar o seu pronome no devido lugar, no seu devido local ali na oração. Eu não posso sair colocando em qualquer lugar meu pronome oblíquo átono. Então eu aprendo as regrinhas da colocação pronominal para usar de forma correta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E existem nomes, tá, para essa colocação, que é o lugar que eu vou colocar o meu pronome oblíquo. Tá? Então, olha só, nós temos aí 3 nomes que eu tenho que lembrar desses 3. Olha só, próclise, mesóclise e ênclise. Gravem isso, são nomes legais, né? Até falo para os meus alunos, olha, um nome bacana aí para você colocar no seu filho, na sua filha. Bem próclise, já acordou mesóclise? Aí são nomes lindos, né, prof? Só que não, né? E aí nós temos esses 3, e os 3 já me dizem a ordem exata que eu vou colocar o meu pronome oblíquo átono. Eu estou falando do verbo, o verbo, vamos dizer, que é a minha peça-chave aqui, tá? Então eu tenho que saber onde eu vou colocar, né, o meu pronome. Se é antes do verbo ou se é depois do verbo. Vejamos, próclise vem de pró, é antes. Então vamos lembrar, ó, pró é antes. Antes do verbo. Então eu vou encaixar o meu pronome antes do verbo. Beleza. A ênclise vem de depois do verbo. Então, a ênclise eu vou colocar que é depois do verbo. Próclise e ênclise. Sobrou qual? Mesóclise. A mesóclise é o uso mais formal. É um uso que muitas das vezes nós não utilizamos no nosso dia a dia. Aí vem a nossa dúvida. Nossa, prof, eu nunca uso a mesóclise, porque a mesóclise você vai encaixar o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Como assim? Nós vamos ver exemplos que você vai conseguir encaixar. E não utilizamos no nosso dia a dia, mas nos deparamos com textos, livros que existe a mesóclise. Sabe um livro que bomba de mesóclise, né? Porque é um livro bem formal, a Bíblia, né? Se nós formos lá pegar trechinhos da Bíblia, trechos bíblicos, né? Na igreja que você frequenta, vai lá, lê alguma coisa, com certeza você já viu exemplos de mesóclise. Sabe outro exemplo que a gente vê muito? Convites de casamento, porque é totalmente cordial, formal, e eles adoram colocar a mesóclise ali. Por quê? Porque nós estamos falando de uma colocação pronominal que nós usamos só em um momento, verbos no futuro. Então, nós vamos ver exemplos. E eu estou explicando para vocês que não usamos normalmente no nosso dia a dia, exatamente porque só tem um momento que nós podemos usar, que é verbos no futuro. A mesóclise, meio, né? Então, eu vou colocar no meio do verbo. Tá? Então, eu coloquei aqui no quadro na ordem certinha.
antes, no meio e depois do verbo, e o verbo é a minha peça-chave aí para eu poder encaixar o pronome. Quando eu uso antes do verbo, não tem hífen, ok? Quando eu uso depois do verbo, que é a ênclise, eu vou colocar hífen e o pronome, e quando eu uso no meio, eu vou conseguir colocar aí dois hífens. Hífens é um tracinho que eu vou colocar no meio do verbo, tá? Então vamos aos exemplos, que eu tenho certeza que você vai pegar a ideia de cada um aqui. Pessoal, vamos aos exemplos. Eu vou começar falando da próclise. Próclise, pronome antes do verbo. Então, vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que notar aí na oração é o verbo, que é a minha palavra-chave. Para verificar, o pronome oblíquo vai ficar onde e por quê, tá? Esse porquê é porque nós temos 6 regrinhas aí que nós temos que aprender para colocar esse pronome antes do verbo. Nós chamamos também de palavras atrativas. Essas palavras, gente, quando ela estiver aparecendo na oração, são palavras que puxam o pronome oblíquo átono para próximo delas. Então, a gente chama de palavras atrativas porque atrai. O que é atração, né? Atrai o pronome para pertinho delas. E são 6 no total. Aqui nós temos 3 exemplos, tá? Que tem palavras atrativas. Portanto, o pronome vai ficar antes do verbo. Exemplos aqui de palavras atrativas é quando nós temos uma palavra negativa na oração. Vejamos esse exemplo. Não me importune hoje. Não me importune hoje. Nós temos aí o verbo importunar, ok? É a minha palavra-chave aí. Importunar. Temos o me, que é o meu pronome oblíquo, e ele está antes do verbo, demonstrando aqui a regrinha da próclise. E qual é o motivo dele aparecer aqui? Por que eu não posso falar não importune-me hoje? Porque eu tenho uma palavra atrativa, que é o não. Sendo assim, o não é a minha palavra atrativa, é como um imã, tá? Ele puxa o pronome me para próximo dele. Então, eu sou obrigada a colocar o me antes do verbo. Então, eu coloquei a próclise aqui. Isso acontece por ter o não. Também poderia ter a palavra nunca, que também seria uma palavra negativa e que atrairia, então, o pronome me para antes do verbo. Aqui eu tenho outro exemplo, olha. Nunca me diga o que fazer. Nunca, tá? É a palavra atrativa, então tá puxando o me para próximo dela. Logo, eu preciso colocar o me antes do verbo, que é o verbo dizer aqui. Então, a próclise eu tenho que ficar esperto quando tiver uma palavra atrativa, que é o não, nunca, palavras negativas. Ok. Mais um tipo de palavra que atrai o pronome. É o pronome interrogativo, tá? Como, por exemplo, e agora? Quem nos defenderá? Pronome interrogativo, olha, percebam aqui o ponto de interrogação, eu tenho que ficar ligado. É uma pergunta, ora, então vai ter um pronome interrogativo que é o quem. Beleza, o quem está antes do verbo, o verbo é defenderá. Verbo defender. Tá? Eu tenho o nos, que é o meu pronome oblíquo, e está antes do verbo, tá? Atraindo para perto do quem, que é o meu pronome interrogativo, tá? Então, eu tenho uma próclise também, e eu jamais poderia falar, e agora, quem defenderá-nos? Estranho, então eu puxei o nos para antes do verbo, tá? Outro exemplo de palavra atrativa é o pronome relativo. Olha só o pronome relativo, onde, tá? Eu tenho um verbo que é foi. Esse exemplo é a casa onde se foi feliz, desabou. A casa onde se foi feliz. O onde é meu pronome relativo. O ser é o meu pronome oblíquo átono, que está antes do verbo foi. Olha só, antes do verbo, porque o onde está atraindo o ser, puxando o ser para perto dele. Então, quando eu tiver um pronome relativo, ele é atrativo. Então, vai atrair o pronome para próximo. Logo, eu vou ser obrigada a colocar esse pronome oblíquo átono antes do verbo. Portanto, a próclise funciona assim. E eu vou colocar mais exemplos para vocês. Continuando nos exemplos da próclise, eu tenho mais 3 palavras atrativas que eu preciso prestar atenção. Então, eu tenho aqui o pronome indefinido, conjunção subordinativa e advérbios, quando essas palavras estiverem presentes na oração. Eu tenho palavras atrativas que puxam o pronome oblíquo para próximo delas. Então, eu preciso verificar isso, tá? Se tem palavra atrativa, eu vou ser obrigada a usar a próclise, então meu pronome vai vir antes do verbo. Exemplo, alguém me passe o número da Ana? Então, olha, eu tenho aqui, o meu pronome oblíquo átono me está antes do verbo passar.
E eu tenho uma palavra atrativa, que é alguém. Alguém, gente, está puxando o me para próximo dela, porque é um pronome indefinido. Então, eu tenho mais um exemplo de próclise. Outro exemplo, se me atacar, eu vou atacar. Se é a minha conjunção, o me é o meu pronome oblíquo átono. Eu tenho o verbo atacar. Tá? O me está antes do verbo e também está próximo do se, que é uma conjunção subordinativa. Então, eu puxo o se para próximo, né? Ou melhor, eu puxo o me, que é o meu pronome oblíquo aqui, eu puxo o me para próximo do se, que é a minha conjunção. Então, se tiver conjunção subordinativa, pode ser outras conjunções subordinativas também, tá? Embora, várias outras, à medida que, a proporção que. Se tiver uma conjunção subordinativa, é uma palavra atrativa que vai pegar o pronome oblíquo para próximo dessa conjunção. Agora, advérbios também funciona como palavras atrativas. Exemplo, mal me trata e espera amor. Olha só, eu tenho me, que é meu pronome oblíquo átono. Tenho o verbo tratar. O me está antes do verbo tratar e está próximo do advérbio mal, que funciona como palavra atrativa. Então, a dúvida é, gente, quando que eu coloco o pronome oblíquo átono? Onde eu coloco, né? Na verdade. E aí? Eu tenho essas regrinhas para cumprir. É bom estudarmos tudo de próclise para irmos para a próxima. Vamos aos nossos outros exemplos? Então, chegamos na mesóclise, tá? A nossa próxima colocação pronominal é muito formal, é de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, né? Quando eu encaixo o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Isso só funciona, eu só posso usar a mesóclise. Se liguem nessa dica valiosa. Quando não houver nenhuma daquelas palavras atrativas que eu disse anteriormente. Tá? Nenhuma das quais eu citei. Então, se não aparecer nenhuma daquelas 6 palavras atrativas que eu devo utilizar a próclise, eu vou poder usar a mesóclise se não houver palavras atrativas e se o verbo, olha só essa dica valiosa, se o verbo estiver no futuro. Então, o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu posso usar sem problemas a mesóclise, ok? Se não tiver nenhuma palavra atrativa para isso. Porque se tiver, eu sou obrigada a usar a próclise, então eu tenho que colocar o pronome antes do verbo. Mas se não houver, o verbo está no futuro, não tem palavra atrativa, eu vou encaixar o pronome no meio do verbo. Olha só como é que ficou essa frase. Enviar-lhe-ei os convites de casamento. Olha só, os convites do casamento, tá? Enviar-lhe-ei os convites do casamento. Então, eu tenho o verbo enviar. Se você prestar atenção, o verbo, ele abriu um espaço para encaixar o pronome oblíquo no meio. Como assim, prof? Olha só, ele abriu um espaço, ó. Se eu pegar aqui, eu elimino o pronome, pego o verbo enviarei. Enviarei os convites do casamento, tá? Então, enviarei é o uso que nós temos mania de falarmos, né? Então, podemos usar, ok, mas eu quero ser mais formal, de acordo com as regras gramaticais, eu poderia falar enviar-lhe-ei. Então, olha só como é que eu consigo fazer. E o verbo está no futuro. Nesse caso, está no futuro do presente. Mas eu posso também usar com verbos no futuro do pretérito. Sem problemas, tá? Sem problemas. Então, a mesóclise pegou verbo no futuro, sem palavras atrativas. Eu consigo encaixar o pronome oblíquo no meio do verbo. Essa é fácil, né, gente? Pessoal, então chegamos agora na ínclise, tá? Que é o pronome oblíquo átono depois do verbo. Então, vamos aprender as regrinhas? Primeiramente, quando que eu nunca vou usar a ínclise? Atenção, cuidado. Não podemos usar, não ocorre ínclise, ou seja, eu não posso colocar o pronome depois do verbo quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu preciso usar a mesóclise, então a ínclise não é bem-vinda. Outro caso que eu nunca devo usar a ínclise é quando os verbos estiverem no particípio, terminado em ado, ido, particípio, forma nominal do verbo. Eu não posso usar o pronome oblíquo átono depois dele. Então, nesses casos, eu tenho que ter cuidado, porque a ínclise não é bem-vinda. Então, vamos ver agora os momentos em que eu posso usar o pronome oblíquo depois do verbo. Lembrando que na utilização desse pronome, eu vou usar o hífen. É importantíssimo, você precisa saber disso. Exemplos. Sente-se em uma das cadeiras. O verbo é sentar. Eu tenho o pronome ser, tá? Com hífen certinho, tá? Sente-se. Então, eu consigo usar a ínclise quando não houver palavras atrativas, tá?
E detalhe, uma regra da próclise é que eu nunca devo iniciar uma frase usando o pronome oblíquo átono. Ou seja, eu sou obrigada a colocar esse pronome depois do verbo, então é a ênclise. Ao iniciar uma frase com o pronome oblíquo átono, isso é um erro fatal, eu não posso fazer isso. Então eu eu sou obrigada a colocar esse pronome depois do verbo, então eu estou usando a ênclise. Outro exemplo, ajudá-los é essencial. Percebam que o pronome oblíquo átono, o, a, os, as, quando estiver com verbos, por exemplo, terminados em RSZ, tá? Eu vou juntar ajudar mais os e vai se tornar o los. Mesma coisa vai acontecer com o a. Então, o a, os, as, você vai transformar em lo, lá, los, las. Então, ajudá-los é essencial. Prestem atenção na terminação dos verbos. E o outro exemplo aqui para nós observarmos o pronome oblíquo depois do verbo. Vendilhe todos os meus ganhos. Vendilhe, olha só, o verbo vender, hífen, certinho, tá? E não tenho nenhuma palavra atrativa e estou iniciando a frase pelo verbo. Então, eu já joguei automaticamente o pronome oblíquo átono para depois dele. Então, fique aí a dica da ênclise para você não errar. Muito simples. Estudando tudo sobre próclise, eu tenho certeza que vai chegar na ênclise e você não vai ter dúvida. Lembrando que na linguagem informal, na fala, né, gente? Na nossa comunicação, nós utilizamos sim as frases começando por pronomes oblíquos e não tem problema, porque nós estamos utilizando a linguagem informal, ela também é bem-vinda, dependendo do ambiente em que eu estou, eu posso usar de forma simples, tá? Então eu normalmente vou colocar, né, o pronome no início da frase, por exemplo, te ligo depois, te ligo, tá? Ligo-te, ninguém vai falar assim, mas na escrita, nós temos que observar que na escrita a gente tem que ter sempre a colocação certa dos pronomes, né? Temos que ter a visão que na escrita nós precisamos escrever o mais formal possível, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, lembrando que na linguagem falada, na nossa comunicação, nós podemos usar, sim, te amo, por exemplo, que a gente sempre fala, e é super bem-vindo, tá? No lugar de amo-te. Mas na escrita, nós já sabemos dessa regrinha clássica. Não se deve iniciar frase pelo pronome oblíquo átono. Pegou essa dica? Ela é essencial na vida de vocês. Terminamos a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário, porque eu sou a professora Cris Lima e estou aqui para te dizer que a gramática é sem medo.